Então, bom dia outra vez. Vamos continuar aí o canto 1 de onde nós paramos. Alguém se lembra mais ou menos o último verso que eu li? Eu me lembro que na semana passada destaquei, né? Na semana passada destaquei Estava falando das assembleias, né? Mas antes de voltar ao tema da assembleia e da importância do uso da razão, do discurso racional para os gregos, né? Na Ilíada, o discurso racional sendo tão importante, o domínio retórico do pensamento e da boa expressão, da expressão eloquente, com poder de convencimento, é tão importante quanto a destreza física, militar. Falei isso semana passada, não falei? Quando nós estávamos discutindo as assembleias. E me lembro, só para a gente retomar rapidamente, que também falei para vocês acerca do ensaio da Simone Weil, a filósofa francesa, né, que se chama a Ilíada ou Poema da Força, e aí nós fizemos aquela associação entre a ira, né, e a força, né, e o modo como a força se manifesta de diferentes maneiras na Ilíada. Estão lembrados disso, né? Então, continuando daí hoje, porque eu quero avançar um pouco para os próximos cantos, inclusive para a gente ver melhor de onde vem a ideia de que esses heróis formam uma aristocracia, né? Eu vou voltar a esse tema antes do final da aula. Se eu não voltar, alguém me lembre de perguntar, né? Mas eu vou voltar ao problema da aristocracia na Ilíada, né? Sobretudo na Ilíada, né? A Odisseia, como aponta o Werner Jäger, lá naquele capítulo que vocês têm lá na pasta, o capítulo do Werner Jäger, lá do livro Paideia, né? Sobre a concepção de homem em Homero, a aristocracia no Homero e etc., a Odisseia já tem ali uma aristocracia um tanto diferente, embora os valores dos aristocratas, embora o valor daquela aristocracia na Odisseia ainda lembre muito os valores dos heróis gregos da Ilíada, né? Mas a gente vai ver que aristocracia é essa. Vocês sabem o que significa aristocracia, né? Aristocracia vem do grego, né? São duas palavras, aristos e cracia, né? Cracia, que é o poder, né? Ou cracia, que é o poder, a forma de governo, né? A forma de condução política de uma comunidade, de um grupo, de um povo. E aristos, né? Que quer dizer em grego os melhores, né? A aristocracia seria o governo dos melhores, o poder dos melhores, né? O exercício da prática política pelos melhores, né? Os primeiros e os melhores, considerando que no mundo homérico, não se esqueçam, isso é sempre muito importante, o mundo homérico, o mundo da Ilíada, se remete a um passado perdido no tempo, o passado dos heróis, o passado dos guerreiros, o passado em que os deuses circulam entre os homens. Quando a Ilíada se fixa por escrito, como eu disse aqui, e começa a circular como parte da educação do homem grego, por volta do século V, 4 a.C., né? Esse mundo dos heróis não existe mais há séculos, há mais de um milênio. Esse mundo dos heróis está completamente desaparecido, né? E eu acho que é bastante razoável a gente pensar que uma parte desse mundo dos heróis, por exemplo, aquela na qual homens e deuses convivem e interagem, nunca existiu, né? Vamos pensar do ponto de vista materialista, da crítica literária, da compreensão do texto. Esses deuses nunca habitaram o mundo junto com os homens. Vamos
Vamos partir desse princípio, né? Mas aqueles valores, os valores daqueles homens, né, que o poema homérico, a Ilíada, representa, esses valores eram valores concretos, geracionais, tradicionais, né, passados desde os antepassados mais remotos no tempo até o presente atual. Mas no século V, IV, o mundo dos heróis gregos e desses valores tradicionais já não existe mais, porque o século V, principalmente o século IV grego, quando a Ilíada e a Odisseia, os poemas homéricos, já são usados como parte da educação do homem grego, né? Dos príncipes, dos reis, dos governantes, dos homens públicos gregos e etc., né? Nesse momento, as leis são escritas, né? Nesse momento já há uma democracia baseada nas leis de Estado. Não existem mais leis tradicionais, né? Não existem mais essas leis que são respeitadas porque nossos pais as respeitavam, nossos avós as respeitavam. Sabem o que são leis tradicionais, né? São leis não escritas, são convenções que as pessoas praticam, que regulam a forma das pessoas coabitarem o mundo, ou seja, de viverem juntos no mundo, sem que elas precisem estar escritas em nenhum lugar, né? Sem que precise haver um Estado que registre essas leis e obriga os homens a cumpri-las. É claro isso para vocês? São leis que se praticam porque os homens observaram, os antepassados, os ancestrais remotos, né, observaram que, adotando esses comportamentos, a vida comum era o quê? Melhor, mais nobre, mais justa, né? Vejam, a ideia de que se o estrangeiro te procura, se o estrangeiro te procura e pede pouso, pede abrigo, né? Ou seja, se ele traz, por exemplo, presentes ou distinções para você, ele compreende a importância da hospitalidade. E não é pelo fato dele ser estrangeiro, dele vir de outra cidade, outro estado, né, que você vai lhe negar a sua hospitalidade, que você vai se negar a recebê-lo como anfitrião. Vejam, a lei da hospitalidade para os gregos é o melhor exemplo de como funcionam as leis tradicionais, né? E essas leis, a lei da hospitalidade é muito presente e muito marcada, como a gente vai ver na Ilíada, né? Então, digamos assim, os aristocratas da Ilíada não são mais, os aristocratas do século IV grego, da democracia ateniense, né? Os reis, os senadores, os governantes da cidade, etc., já não são mais os aristocratas do Homero, né? Lá no Homero, essa aristocracia que a gente encontra na Ilíada, esses reis, esses príncipes, mas também esses grandes guerreiros, esses homens do povo, mas homens sábios, essas mulheres capazes de atuar como conselheiras, como Andrômaca, na sua longa conversa com Heitor, né? Formam uma aristocracia que vai além do título de nobreza. São aristocratas justamente porque praticam os bons sentimentos, né? Os grandes gestos, porque são grandes guerreiros, grandes militares, porque são figuras sábias, dotadas da capacidade de bem pensar e bem aconselhar, como eu disse, Nestor, Andrômaca. Qual a probabilidade de uma mulher no século IV grego, no século IV a.C., na democracia ateniense, atuar como conselheira? Nenhuma. É uma democracia na qual a mulher não é considerada cidadã, né?
É uma democracia em que o próprio conceito de cidadania está restrita ao homem, né, bem educado, bem informado, mas também rico, né, o proprietário, né, aquele que era o chefe do que os gregos chamam de oikos, que é a família, mas é uma espécie de família alargada, sabem? Quando várias pessoas, filhos, vão se casando e vão habitando a mesma terra do pater familias, do pai de família, e os habitantes daquele lugar vão se ampliando, tal. Então, esse era o oikos. O oikos era uma espécie de grande propriedade familiar, mas não que todos estivessem diretamente ligados por laços de sangue. Era uma propriedade familiar porque todas as famílias que habitavam ali, né, respeitavam o pater familias, o pai de família, né, o fundador daquele clã ampliado. É claro isso para vocês? Então vejam, na democracia ateniense, quem participa da vida pública como cidadão são basicamente os homens ricos, os proprietários de terra, né? Aqueles que formavam naquela época uma espécie de classe média grega, não eram necessariamente donos de terra, mas atuavam junto, né, junto aos governantes e etc., né? Eram funcionários da cidade de alguma forma, né? E estrangeiros, escravos e mulheres não eram considerados cidadãos, então nem podiam participar da vida pública. Consequentemente, não podiam aconselhar, como a Andrômaca faz na Ilíada. Tá claro isso, pessoal? Isso é mais ou menos, essa é mais ou menos a ideia, essa é mais ou menos a noção de aristocracia grega, né? O aristocrata na Ilíada, ele não é aquele que governa, ele não é o aristocrata simplesmente porque ele é o rei e exerce o poder sobre homens que estão abaixo dele, que são seus subalternos. O aristocrata é aquele que também é nobre, espiritualmente nobre. O que isso significa? Que ele preza pelos valores que ele respeita em si mesmo, mas também que ele reconhece e respeita nos outros, né? A coragem guerreira, a destreza, a habilidade militar, o senso de justiça, o respeito às leis e aos cultos compartilhados. Vejam, não importa que um seja grego e outro troiano. Quem leu o canto 1 até o fim aí, até o verso 492? Alguém leu até o final? Vejam, o que acontece quando fica decidido devolver a Criseida para o pai, o Crises. Uma comitiva grega, liderada por Odisseu, é indicada a levar os bois, os presentes, a filha, né, os bois e as ovelhas para o sacrifício a Apolo, os presentes para o sacerdote, que também são distinções para Apolo, e a própria filha do sacerdote de volta. Chegando lá, o que esses homens fazem? Os gregos fazem, liderados por Odisseu, junto aos habitantes de Crises, a cidade onde vive o sacerdote Crise e a filha Criseida. Basicamente, esses homens, essa cidade fica sob o controle de Troia, né? Tecnicamente, estão do lado dos troianos, né? Assim como o próprio deus Apolo, né? do qual Crise é sacerdote, né? Eles chegam lá e preparam a hecatombe, o sacrifício, né?
os bois, as cabras, assam, aí eles comem, então eles bebem vinho, celebram juntos. Mas celebram juntos com quem? Celebram juntos com os habitantes do lugar, né? A gente pode dizer que são gregos e troianos numa cerimônia comum ao deus Apolo, né? Mesmo que depois eles vão voltar ao combate, ao conflito e etc, né? O Aquiles, por exemplo, sai da guerra, mas ele permite que os mirmidões, seus homens, continuem combatendo, e ele estimula Patroclo, né, o seu protegido, a continuar na batalha, a lutar, né? Ele inclusive empresta suas armas para que o Patroclo amedronte, vestido com elas, os troianos, né? Os troianos que vinham conquistando espaço. Então, assim, percebam, essa ideia de aristocracia na Ilíada, ela é um valor que está muito, muito além, né, do fato desse cara ser um príncipe que herdou o trono do rei, o pai dele, né, e que vai suceder o trono ao filho, né? A aristocracia não está necessariamente ligada exclusivamente à linhagem de sangue, né? Vejam, Glauco e Diomedes, no canto 6, um grego e um troiano, conversando e descobrindo a familiaridade, a relação familiar que torna um comum ao outro, um ligado ao outro por laços de irmandade. Isso é o maior exemplo da distinção aristocrática na Ilíada. Vocês percebem que no mundo homérico a aristocracia vem muito mais do seu mérito do que do fato de você ser rei ou não? É claro isso para vocês? Sim? Então ótimo. Então a gente estava falando na aula passada da Assembleia, né? E de como nós estávamos falando da Assembleia e de como o domínio do logos, do discurso racional e eloquente é tão importante para esses heróis quanto a destreza militar. E não se esqueçam, pessoal, que o domínio do logos, a capacidade de se expressar com clareza, expressar os pensamentos com clareza racional e elegância retórica, né, é parte do espírito aristocrático desses homens, né? É isso, vejam, o conhecimento, a cultura e a capacidade de expressão os torna espiritualmente distintos, elevados também. Ou seja, isso também concorre para a sua aristocracia, para fazer com que eles sejam os melhores, né? Como diriam os latinos depois, os primus inter pares, os primeiros entre os melhores, os primeiros entre os seus pares, né? Então, assim, quem é o Aquiles? O Aquiles é o primeiro entre os heróis gregos. Por quê? Porque ele é aristocraticamente o melhor desses soldados, o melhor desses guerreiros, o mais destro militarmente desses homens, mas ele também detém a capacidade de pensar, dizer, argumentar. Ele pode não ser tão eloquente quanto o Odisseu, que representa justamente a sagacidade, né? A aristocracia do mais esperto, do mais inteligente, do mais culto, do mais sagaz, né? Mas o Aquiles é igualmente bom em se manifestar, né? Oi. Uma pergunta, só para ver se eu entendi. Na Grécia Antiga, na época mais ou menos da Ilíada, eram considerados cidadãos então os donos de terra, os homens ricos, donos de terra? Como, na Ilíada? Não, isso é lá no século IV, na democracia ateniense e tal. O cidadão, considerado cidadão grego, era os donos de terra. O homem culto, com educação, ou seja, capaz de se manifestar na ágora, de falar, e rico, ou ligado
ou ligado ao Estado e ao funcionamento da cidade, ou proprietário de terras. Aí então as mulheres que o senhor mencionou, as mulheres de escravos e qualquer outro Os estrangeiros. os estrangeiros não eram considerados cidadãos. O estrangeiro porque não tem cidadania, pessoal. Os gregos, vejam, foram os gregos que criaram o conceito de bárbaro, a ideia de bárbaro. Mas bárbaro para o grego não tem nada a ver com a ideia contemporânea de barbárie, sabem? A barbárie como a expressão de tudo que é anticivilizado, brutal, violento. Para os gregos, bárbaro era aquele que balbuciava ao falar o grego, ou seja, os gregos consideravam bárbaros qualquer pessoa que não soubesse falar o grego. Agora, se você aprendesse a falar o grego, legal, eles comerciavam com você, eles faziam trocas comerciais, eles contavam com... Eles dedicavam a sua hospitalidade, eles contavam se você fosse um aristocrata da sua terra, com o seu apoio militar, eles faziam alianças, veja, mas eles só não podiam te reconhecer como grego, porque você não tinha cidadania, né? Inclusive, pessoal, porque vale lembrar uma coisa, hein? Os gregos não sabiam que eram gregos, hein? O grego, a ideia de grego é uma construção moderna. Veja, um espartano e um ateniense eram povos diferentes, com culturas diferentes, né? Particularidades linguísticas diferentes, etc. A ideia de Hélade, de mundo grego, sabem? Né? Mundo helênico é muito, muito recente, tá? É coisa já do século 4, 3 antes de Cristo, quando eles começam a formar essa ideia de um grande mundo grego, né? Mas aqui na Ilíada, os gregos não sabem que são gregos, tanto que os soldados, vejam, os homens do Aquiles são os mirmidões, os habitantes da Fítia, o reino do Aquiles. Os gregos, aqueles que lutam junto com Menelau, são os argivos, os habitantes de Argos. Percebem? Cada povo de cada cidade, né? Cada povo de cada cidade tem o seu líder, mas porque também tem, de certa maneira, a sua origem. Eles não compreendem que façam parte de um grande povo maior e etc, né? Eles falam aqueus, mas porque aqueu se refere remotamente, né? Aos primeiros homens que chegaram ali no Mediterrâneo, tal, né? Onde se deu origem aquelas diferentes cidades que hoje formam o que nós chamamos de mundo grego. Mas aqueus, para eles na Ilíada, quer dizer os vários povos que descendem desses povos primevos que chegaram ali no Mediterrâneo. Tá claro isso, pessoal? Né? Pode continuar. Não, mas essa questão de identidade, de eles se sentirem cidadãos, não é, posso estar errado nessa pergunta, e não é mais considerado muito por causa da paideia, esse processo de formação. Então, mas é que esse processo de formação só se dá, esse processo de formação grega, como nós conhecemos, a paideia grega é um processo de formação que também já é muito moderno, não tem nada a ver com o mundo homérico, na verdade, né? Homero era usado na paideia, na formação educacional, na formação espiritual do homem grego, mas a própria ideia de paideia é uma coisa do século VI, do século V a.C., né? O primeiro a falar em formação, a destacar a importância de alguns hinos homéricos para a educação do homem é o Platão, né? Lá na passagem do século V para o século IV, né? Então a paideia é um fenômeno recente para os gregos também, a ideia de uma educação orientada para o homem público grego, né? Ou seja, para os aristocratas que vão exercer o poder público na cidade, né?
Mas essa é uma ideia muito moderna também. Esses gregos aqui não conhecem paideia. A paideia do herói homérico nasce da prática, nascem da experiência, né? Como que eles se tornam grandes guerreiros? Lutando. Não é numa academia, né? Não é ouvindo um filósofo dizendo assim, olha, a melhor maneira de você brandir uma espada é assim ou assado. Imagine se você vai se formar guerreiro sendo educado por um filósofo, um pensador, o pedagogo da cidade, né? Te ensinando a melhor maneira de combater, de se defender, de matar ao invés de morrer. O que acontece se você depender de uma destreza militar que é exclusivamente teórica? Percebem? Esse homem grego, a ideia de paideia significa que no século V, IV, os poemas homéricos passam a ser incorporados como parte do sistema educativo grego, como uma forma das cidades educarem os seus aristocratas, aqueles que participam da vida política da cidade, porque, entre outras coisas, os poemas homéricos ensinam aqueles homens, né, apresentam aqueles homens modelos de heróis que são reconhecidos pela sua distinção de caráter. Vejam, dois guerreiros inimigos igualmente importantes que desistem de lutar um contra o outro porque descobrem que as famílias estão ligadas por dois antepassados comuns, né? Um encontro entre dois antepassados comuns em que o avô de um recebeu o avô do outro como hóspede. Eles trocaram presentes e selaram a filia, a amizade, a irmandade que nasce da hospitalidade. Consequentemente, eles se distinguem como irmãos, mas claro que Glauco e Diomedes não são irmãos. Eles não são irmãos no sentido da consanguinidade. Eles são irmãos porque os parentes, tendo se recebido, criaram um vínculo de familiaridade que os torna próximos, que os irmanam, né? Então, por que para os gregos do século IV, Homero já faz parte de um sistema educacional que procura formar o homem grego em todos os sentidos, educativamente, espiritualmente, em termos de caráter, para que esse homem grego seja de fato o melhor, né, a decidir pelos destinos da cidade, etc. Porque os heróis do Homero são um modelo. Até quando eles se excedem, o Aquiles e a sua ira, por exemplo, até quando eles se excedem, eles são um modelo negativo de como não se comportar, de como não agir. É claro isso para vocês? É nesse sentido, mas veja, aqui no Homero não tem paideia. A paideia já é uma coisa dos gregos que pensam, ela já está associada ao século de ouro grego, da filosofia, das ideias, do desenvolvimento de uma própria ideia de educação, no sentido de uma formação voltada para os interesses políticos da cidade, mais ou menos parecidas com o nosso ideal moderno de educação. A diferença é que o nosso ideal moderno de educação, vocês sabem, é voltado para os interesses econômicos do sistema de produção. Vocês sabem disso, né? Até o final do século XIX, a educação pública, universal e gratuita, não era um modelo de educação. Foi criado porque o sistema de produção capitalista, na figura da alta burguesia, precisava de mão de obra qualificada para lidar com um fenômeno que se desenvolveu muito rapidamente a partir da segunda metade do século XIX, o desenvolvimento técnico e industrial.
que foi produzindo máquinas cada vez mais sofisticadas, que por sua vez exigiam pessoas mais bem qualificadas, que fossem capazes de ler, por exemplo, para compreender certas instruções de uso daquelas máquinas. Inclusive, vejam, não é que a burguesia e os capitalistas pensavam assim, não, é melhor nós termos trabalhadores educados. Eles não queriam que as pessoas quebrassem as máquinas por não saber ler, né? E é daí que nasce a necessidade de um sistema público, universal e gratuito de educação e alfabetização. Tá claro isso, pessoal? Não de certa maneira, a ideia de educação para os homens gregos lá do século 5, 4 a.C., está de certa maneira também ligada aos interesses políticos da cidade. Mas a paideia é um fenômeno muito recente, né? Não há paideia aqui nos gregos. Porque, inclusive, pessoal, porque esses heróis aqui na Ilíada são homens feitos, eles estão prontos, eles não estão aprendendo nada. Eles estão praticando o que eles são e os valores com os que eles aprenderam, mas eles não estão num processo de aprendizagem. Tá claro isso? Sim? Responde sua pergunta? Então é isso, né? Vamos continuar aí, né? A gente tinha parado lá no momento que o Calcas, né, tá falando, né? E ele fala, né, ele fala que enquanto que Apolo não vai afastar a doença e a morte dos Dânaos, né? Enquanto eles não levarem até Crise, a cidade do sacerdote Crises, né? Uma sagrada hecatombe para convencer Apolo a se acalmar, né? E aí o narrador diz assim: tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou o herói filho de Atreu, Agamenon, de vasto poder. De novo, é o poder político do Agamenon, né? O poder que nasce da autoridade, não necessariamente do mérito guerreiro. Ainda que como general dos aliados gregos, o Agamenon tenha mérito, ainda que ele seja um general, né? Um general e um comandante militar importante, sábio e etc., o Agamenon de vasto poder é o poder político, é o fato de que ele é o soberano de todos esses homens, de toda essa grande aliança grega que aparece aí. Pessoal, a gente não vai ver isso aqui, eu nem selecionei essa passagem, mas o terço final do canto 2, né? É justamente o episódio da catalogação das naus, que é quando o narrador homérico vai dizer quem são os principais guerreiros gregos, os principais líderes gregos, de onde eles vieram, ou seja, as cidades nas quais eles governam e quantos homens levaram consigo. E o mesmo com os troianos, né? Então, para quem se interessar, procure lá na última parte do canto 2, que a gente tem a catalogação das naus, que é justamente a identificação de quem são esses soldados, a que reinos pertencem, quais são os seus líderes, né? Então o narrador homérico vai dizer, né, que primeiro o divino Aquiles com os mirmidões, né, vindo lá do reino das terras férteis da Fítia, né? Depois ele vai dizer que depois temos Ajax, só o segundo depois de Aquiles, né? E não é porque ele vem em segundo lugar, né, logo atrás do Aquiles no deslocamento para Troia, é porque Ajax é o segundo maior herói, o segundo mais, quando a gente diz maior, é o mais renomado, aquele que tem mais distinção, que é mais conhecido entre todos aqueles gregos. Então o segundo maior herói
depois do Aquiles, é Ájax. Ájax que tem um destino triste, né? Depois que Aquiles morre e as armas são distribuídas, e coube a Odisseu, o Odisseu faz uma manobra para ficar com as armas do Aquiles, né? Que tinham sido forjadas por Hefesto, né? A nova armadura, as novas armas. E aí o Ájax se ressente disso, porque por direito as armas do Aquiles caberiam a ele, né? Ele é o segundo maior guerreiro grego, mas o primeiro está morto, então agora ele é o maior, né? E ele ressentido, ele passa a ruminar esse ressentimento, né? Assim como o Aquiles aí no verso 491, né? Assim como o Aquiles aí no verso 491 vai ficar gastando o seu próprio coração ali na praia, né? O Ájax, ao perder as armas de Aquiles, fica gastando solitário o seu próprio coração, ou seja, entregue a uma melancolia, uma infelicidade ressentida, né? E passa a fantasiar a morte do próprio Odisseu, e ele só não mata Odisseu porque Atena avisa Odisseu a tempo, né? Atena avisa Odisseu a tempo e ela envolve Ájax numa espécie de sonho, delírio, né? Fazendo com que ele ataque o gado, né? Enlouquecido, ele ataca o gado, as ovelhas do acampamento grego, faz um massacre, né? E quando ele percebe, quando ele sai desse estado de delírio, ele percebe, né, que tinha dizimado os animais, etc. Ele percebe a própria vergonha da ilusão de que ele fora vítima e ele se mata com a própria espada, né? Se não me engano é isso. Tem uma tragédia que se dedica exclusivamente ao Ájax, né? Pessoal, sobre essa questão da paideia, da formação do homem grego, como o Werner Jäger trata no livro dele, vale pensar, por exemplo, que no século 5 e 4 a.C., vai se desenvolver, hoje o pessoal fala antes da Era Comum, né? Antes da Era Comum, depois da Era Comum, porque nem todo mundo é cristão, acho que esse é o argumento para isso, né? Mas antes de Cristo é mais fácil, então a gente vai ficar com antes de Cristo e foda-se, né? Por volta do século 5, 4 antes de Cristo, né? Entre os gregos, tá? É um momento que vai surgir aquela que talvez seja a mais bem acabada forma literária da literatura clássica grega, a tragédia, né? Mas notem que a tragédia já é mesmo uma forma literária, no sentido de que o tragediógrafo tem consciência de que está produzindo uma representação teatral, ele tem consciência de que está criando uma ficção para ser representada, encenada no palco, né? Ou seja, ele tem consciência de que aquilo é literatura. E o Homero é tão importante porque boa parte dos 3 grandes tragediógrafos, né? Ésquilo, Sófocles e Eurípides, vão tirar a matéria, vão encontrar a matéria das suas tragédias no Homero, nos textos homéricos e no modo como, no fim das contas, são as narrativas homéricas que preservam o mito grego, não é? Tudo bem que haviam as práticas, os cultos, os templos e etc., mesmo durante a democracia ateniense, o culto religioso permanecia, mas a fonte de preservação mais antiga dos mitos gregos ainda são os poemas homéricos. Estão lembrados que eu disse que eles circulavam desde 850, 900 antes de Cristo,
né? Então os tragediógrafos vão encontrar no Homero a matéria-prima das suas tragédias. O Ájax, por exemplo, né? O Ájax, por exemplo, é o herói, o personagem, e a sua história é um enredo de uma tragédia. O Ájax está lá na Ilíada, né? Então, assim, as narrativas homéricas são fonte de muitas tragédias. As troianas do Eurípides, basicamente o Eurípides dizendo assim: e se eu contar a história do destino dessas mulheres, tão logo a cidade de Troia tenha caído, né? Então percebam, ele vai recorrer ao Homero, inclusive, pessoal, tudo aquilo que diz respeito a Troia e a história dos heróis épicos da Ilíada, a história da guerra de Troia, da conquista de Troia, só circula entre os gregos por razão da existência de Homero e dos poemas homéricos, né? Os poemas homéricos são a fonte, a única fonte do conhecimento acerca da guerra de Troia continua sendo os poemas homéricos, né? E os tragediógrafos tiraram boa parte dos seus temas, né? Dos assuntos das suas tragédias das epopeias homéricas, né? Tá claro isso? Não só delas, claro, né? Vejam, o Sófocles tem um conjunto inteiro de tragédias que é basicamente a história dos descendentes do rei Laio, né? Dos descendentes de Labidaco, pai do Laio, até o último deles, que é Antígona, né? É muito curioso, porque a Antígona deixa claro para a gente, o Sófocles escreve o rei Édipo em Colono, Antígona, né? E no Eurípides, se não me engano, ou no Ésquilo, a gente tem os 7 contra Tebas, que é a história dos 2 irmãos da Antígona que se matam lutando pelo poder na cidade de Tebas. Então, de certa maneira, a gente tem na tragédia grega também como matéria-prima toda a história mítica da cidade de Tebas, né? Mas ali na Antígona tem uma irmã, Ismênia, e a gente não sabe o que aconteceu com ela, justamente porque os tragediógrafos do século IV grego não dedicaram uma história completa para ela. É a única personagem da família do Édipo, né, que não tem a sua história contada até o final, né? Laio e Jocasta morrem na primeira peça. Na Antígona, a essa altura, Édipo já morrera também, né? Os 2 irmãos estão mortos, morreram lutando pelo controle da cidade de Tebas. Resta Antígona e Ismênia, e a Antígona morre, né? Depois de se indispor com Creonte, o tio, que se tornou o tirano, né? O governante da cidade. Então vejam, toda a literatura grega, no fim das contas, é retirada da cultura comum que circula entre os homens gregos. A cultura religiosa, a cultura histórica, a cultura das tradições orais, tudo isso vai se convertendo em matéria dessa literatura grega, que começa a se fixar de verdade mesmo no século IV, com os grandes tragediógrafos, né? Os grandes escritores de tragédias, tá? Então o poder do Agamenon aí é um poder político, né? Irritado, tinha o coração cheio de raiva, cheio de negra raiva, né? Vejam, a ubris, a desmedida que eu falei na aula passada, o excesso, né? Então não é só o Aquiles. Não é só o Aquiles, como eu disse, como eu venho insistindo aqui, não é só o Aquiles o personagem irado. A ira é um sentimento que, em maior ou menor grau, acomete
toma conta do coração dos diferentes heróis ao longo da Ilíada, né? A diferença é que a ira do Aquiles, a ubris, a desmedida da sua ira, né, provoca como resultado uma catástrofe que se abate sobre todos os gregos, sobre todos aqueles soldados que ali estão sob as ordens de Agamenon, né? Porque ao retirar-se da guerra, os gregos vão ser cada vez mais punidos duramente, mortos, né, pelo avanço das forças troianas, né? É o único momento aí, né, em que os troianos é o único momento daqueles momentos em que o narrador se refere a acontecimentos passados da guerra, é o único momento em que os troianos estão de fato vencendo, né? Eles estão cada vez mais acuando os gregos na praia junto dos seus navios, né? Então o que eles estão fazendo é um enorme massacre, mas isso durante 3 ou 4 dias, que é o tempo que dura a raiva do Aquiles. E o mais engraçado é que a raiva do Aquiles não acaba na Ilíada. A ira do Aquiles não acaba na Ilíada, né? No sentido de que ele só volta para a guerra motivado por uma ira ainda maior do que aquela contra Agamenon, que fez com que ele saísse da guerra. Não se esqueçam disso, né? Quando a gente imagina que a ira do Aquiles alcançou o limite, né, o excesso, o exagero completo, Patroclo morre. E aí esse cara literalmente sai da sua tenda aos gritos, a ponto dos troianos ouvirem os gritos dele, né? E ele vai se armar de novo e vai aos gritos em direção às muralhas de Troia, né? Assustando todos que ele encontra pelo caminho. Vejam, essa ideia de sair aos gritos, né? De assustar, atemorizar os inimigos com os seus gritos, mostram que a ira do Aquiles alcançou um paroxismo ainda maior, né? Ou seja, levou ao limite de uma bestialização, de uma insanidade quase completa, né? E cego pelo ódio, vai até diante das muralhas, né, convocar Heitor para a luta, né? Então, todos os personagens experimentam em um momento ou outro da narrativa a ira, mas ninguém a sente como esse sentimento potencialmente, incrivelmente perturbador como Aquiles, né? E os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante. Pessoal, se para quem se interessar, eu só vou destacar aqui, né, sobre o olhar na Ilíada. Se vocês pegarem lá na pasta o texto do Bruno Snell, que está lá nas referências de agosto, que se chama O Homem na Concepção de Homero, né, que está lá no livro A Cultura Grega e as Origens do Pensamento Europeu, o Bruno Snell ali ele realiza, né, uma importante reflexão sobre os tipos de verbos homéricos e sobre as palavras, né, gregas que são dedicadas na Ilíada exclusivamente à questão do olhar e dos tipos de olhar. Tem explicações muito bonitas ali, porque o Bruno Snell pega os diferentes verbos, né? Pega os diferentes verbos gregos que Homero usa para apontar como, na verdade, esses verbos relacionados ao olhar, eles implicam muito diferentes tipos de olhar, né? Então, assim, do olhar enraivecido ao olhar sublime, inteligente de Atena, há diferentes maneiras de olhar na Ilíada, e o Bruno Snell faz o levantamento disso lá, né? Eu estou destacando porque é uma discussão muito importante que ele faz, muito interessante, e que não dá tempo, obviamente, da gente fazer aqui. Mas se vocês quiserem uma boa explicação sobre a importância dos olhos e do olhar na Ilíada, vão lá ao texto do Bruno Snell, né? Isso é tão importante quanto o coração. O coração aparece na Ilíada sempre cheio
de diferentes tipos de sentimentos, né? O coração como a morada do pathos, né? Dos afetos humanos, tá bem? Aí o Agamenon, né? O Agamenon fica puto. Ele diz que apesar de tudo ele vai restituí-la, né? Ele diz assim: olha, prefiro-a Criseida, né? Prefiro-a a Clitemnestra, minha esposa legítima, pois em nada lhe é inferior, nem de corpo, nem de estatura, nem na inteligência, nem nos lavores, nem no trabalho. Ou seja, né, ele prefere a amante à esposa legítima. E ele já havia anunciado ao sacerdote, estão lembrados, que ele desistisse porque ele levaria a filha para que ela trabalhasse no castelo dele, né, e esquentasse a sua cama, né? Mas ele diz que vai devolver, mas que os gregos precisam preparar outro prêmio para ele, porque ele não vai ser o único a ficar sem um prêmio, ou seja, ele não vai ser o único a ficar sem um benefício da conquista da cidade. Vocês estão lembrados que na aula passada eu mencionei isso, né? Cada vez que eles conquistam uma cidade, eles fazem o que eles chamam da distribuição do butim, a distribuição dos prêmios, né? Então, o Agamenon diz que ele não vai ficar, ele diz que não quer que seja só ele entre os argivos a ficar sem prêmio, né? Pois tal seria indecoroso. E assim, respondendo-lhe, assim falou o divino Aquiles de pés velozes. Estão lembrados que eu disse aqui que o tempo todo o narrador distingue o divino Aquiles do poderoso Agamenon? Não é ocasional também, né? O divino Aquiles quer dizer que o poder do Aquiles inclusive vem de uma fonte que não é nem um pouco humana e política como o poder do Agamenon, né? É como se o narrador dissesse assim: Agamenon é poderoso por convenção. O que isso significa? Ele manda e todos os outros obedecem. Mas o Aquiles é poderoso por princípio e por natureza, né? Ou seja, o poder do Aquiles vem de uma fonte muito maior do que a convenção social, política daqueles homens, né? Do que o direito de governar conquistado por Agamenon, né? E essa distinção, pessoal, é importante porque o narrador homérico está a todo momento, né, fazendo isso justamente para insistir no caráter elevado do seu herói, né? Ou seja, o Aquiles, esses homens todos são grandes homens, grandes guerreiros, grandes soldados, mas esse cara é maior e melhor do que todos os outros, né? Tá um degrau acima de todos os outros guerreiros ali, né? E um degrau abaixo dos próprios deuses em termos de bravura, coragem, valentia, né? Respondendo-lhe, assim falou o divino Aquiles de pés velozes: gloriosíssimo Átrida, mais ganancioso de todos os homens. E aqui começam as ofensas do Agamenon, né? Ele passa a ofender Agamenon sempre que ele pode. Como podem dar um prêmio os magnânimos aqueus? Nada sabemos de riqueza que jaza num fundo comum, mas os despojos das cidades saqueadas foram distribuídos. Então veja, a gente não sabe nada de uma riqueza que esteja oculta, escondida em algum lugar, para a gente ir lá buscar e te dar, né? Todas as riquezas que nós temos são resultado das conquistas que nós tivemos lutando, e essas riquezas já foram distribuídas. Se Apolo está com um problema com você e matando os gregos por isso, você perde a sua parte. O que se há de fazer, né? Notem que antes da ira tomar conta por completo do Aquiles na Assembleia,
argumentativamente o Aquiles tem razão, né? Os despojos já foram distribuídos e seria indecoroso, ou seja, vergonhoso, tentar reaver tais coisas junto do povo. Então o argumento do Aquiles é certeiro, né? Tipo, olha, é indecoroso, é vergonhoso para um rei tomar pela força o que os homens distribuíram por reconhecimento, né? Então vejam, Apolo exige que Criseida seja devolvida, né? Mas não é justo recompensar Agamenon tomando as conquistas dos demais guerreiros. Percebe que isso é injusto. O que foi distribuído, foi distribuído. Se Apolo, o argumento do Aquiles qual é? Se o Apolo tivesse exigido alguma coisa dele, ele devolveria. Concordam? Essa é a ideia aqui. Veja, eu não posso exigir nada de nenhum dos meus homens. Eu não posso tomar nada do que coube a nenhum dos meus homens de volta, né? Pela tua parte, deverás cedê-la como manda o Deus, e nós, aqueus, te daremos. E notem como Aquiles é razoável até esse momento da assembleia, né? Ele diz assim: nós, aqueus, te daremos 3 e 4 vezes a respectiva recompensa quando Zeus nos conceder saquear Troia de belas mulheres. O que ele promete? Ele promete 3, e veja, não é por acaso que ele menciona as belas mulheres troianas, né? Porque o que incomoda Apolo, o que incomoda Agamenon, é que ele está perdendo a bela amante que lhe coube na distribuição dos prêmios e das conquistas. Então, o que o Aquiles está prometendo para ele é uma coisa bastante razoável. Olha, quando a gente vencer a guerra e saquear a cidade, nós te daremos 3, 4 vezes. Ele está propondo 4 vezes mais do que todos os outros generais, príncipes e reis gregos receberão quando saquearem Troia. Mas vejam, Agamenon também é tomado pela híbris, né? Ele devolver a amante fere o seu orgulho, e o Agamenon também é tomado por esse excesso de orgulho, né? Pessoal, por que isso é importante? Porque vejam, um elemento importante de qualquer narrativa, vocês concordam, é o personagem, né? Mas um personagem só é crível de fato se ele for, quanto melhor, aliás, mais bem é ótimo, né? Quanto melhor a narrativa apresentá-lo do ponto de vista do seu caráter. Agora, um personagem só se torna de fato verossímil, né? Só se torna identificável, só se torna compreensível para quem lê. Ou seja, eu só posso me identificar com um personagem, eu só posso entendê-lo, eu só posso me aproximar do modo como ele age, vê o mundo e se comporta numa narrativa, se eu entender que esse personagem, do ponto de vista do caráter, é movido pelos mesmos tipos de contradições que eu. Concordam? O que o narrador homérico destaca, e vejam, isso está em Homero, e isso virou um princípio das grandes narrativas até os dias de hoje. Os melhores personagens são aqueles cujo caráter está baseado nas suas próprias contradições, né? São aqueles que podem ser muito sábios e muito justos num momento, Aquiles, Agamenon, mas também, né, eles podem ser tomados pela irracionalidade das próprias paixões, como a ira de Aquiles e o orgulho, a vaidade ferida do Agamenon em outros, né?
a literatura moderna está baseada nisso, né? E assim, a partir do século XIX, a literatura moderna se aproximou cada vez mais da construção de personagens cujo caráter se assemelha mesmo ao caráter humano. São personagens que agem, mas não compreendem muito bem nem as suas próprias ações. Não compreendem muito bem por que tomam certas decisões, não compreendem muito bem por que desejam as coisas que desejam, ou seja, a literatura chamada realista, a narrativa chamada realista do século XIX, que vai ser muito importante para a literatura moderna, é uma literatura cujo realismo das personagens está no fato de que o caráter delas é um caráter tão vacilante, tão inseguro, tão incerto e tão contraditório quanto o caráter de qualquer pessoa, não é? A construção das personagens em função de suas contradições é um elemento importante da narrativa, né? Quais são não é por acaso que uma parte da narrativa romântica, uma parte da literatura romântica hoje é vista até com um certo humor por muitos leitores e muitos críticos, porque muitos heróis românticos são inverossímeis, né? Na sua construção de caráter, no sentido de que, ao tentar os escritores, ao tentar fazer com que esses heróis correspondessem a um certo modelo de virtude, né, faz com que eles se tornem inacreditáveis, porque são figuras sem contradições, né? Ou são figuras sem contradições, ou o que é pior, né, são essas figuras bastante xoxas. Você fala assim, gente, né, como é possível? Esse cara é meio otário, né? Como é possível se entregar? Como é possível se entregar, né, como é possível ser ingênuo dessa maneira, né? Ao mesmo tempo que os grandes narradores são aqueles que pegam também esses personagens ingênuos para mostrar que não são tão ingênuos assim, e também para revelar que por mais que alguém se julgue esperto, tem sempre alguém mais esperto do que ele, né? O Rubião, no Quincas Borba do Machado de Assis, é basicamente isso, né? Ele é um ingênuo que se julga muito esperto, que acha que está tirando vantagem enquanto está sendo dilapidado pelo Cristiano Palha ao longo do romance, né? Sabe aquela coisa, né, que todo dia um malandro e um otário saem de casa? Então, o Machado mostra que às vezes o malandro é você e o otário também, né? o que é maravilhoso no Machado. Mas vejam, a narrativa moderna se aproximou cada vez mais disso, da figura do herói contraditório, né? Quando vocês lerem O Gato Preto, vão entender isso na figura daquele narrador. Alguém já leu esse conto? Devem ter visto que ele é uma figura, o narrador é uma figura meio repulsiva, né? Mas a gente percebe também que é um caráter humano marcado pela fraqueza, né? Veja, isso não desculpa a atitude dele, né? A ação que ele pratica na história, né? Que não é nenhum segredo, nenhum spoiler. Ele está preso porque matou a própria esposa, né? Na verdade, não é a morte da esposa o surpreendente no conto, mas é como ele vai preso, né? Mas esse personagem é um personagem repulsivo, bastante sinistro do ponto de vista do caráter, mas ele também nos obriga a pensar que é uma típica figura humana, no sentido de que as suas virtudes são menores que as suas fraquezas, né? Ele está sujeito aos erros que a fraqueza de caráter produz, como qualquer pessoa, né?
E aí o Aquiles responde para ele, né? Mas o Agamenon não fica satisfeito, né? O Agamenon vai dizer lá entre o verso 130 e o verso 145, né? Ele vai dizer ao Pélida, mais temível dos homens, como ele se refere ao Aquiles, né? Que isso não o satisfaz. Ou seja, ele não quer contar com os prêmios futuros. Ele quer o seu prêmio por direito agora, né? E que se não for do Ajax ou do Ulisses tal, né? Ele tirará o prêmio do próprio Aquiles. E aqui é o momento em que efetivamente o tema da Ilíada começa a se desenhar, né? Quando Agamenon diz assim: olha, não me importa quem você seja, não me importa que você seja o mais temível dos homens, né? Se para apaziguar o Deus eu preciso perder o meu prêmio, eu vou, se for preciso, eu retiro o seu, né? Fitando-lhe com o sobrolho carregado, respondeu Aquiles de pés velozes: ah, como tivestes de vergonha, zeloso do teu proveito. Zeloso do teu proveito é ótimo, né? É um eufemismo, de novo, para egoísta, ganancioso, né? Você só pensa em si mesmo, só zela pelo seu próprio bem, pelo seu próprio proveito, né? Pelos seus próprios interesses. E como tivestes de vergonha, né? Ou seja, como é vergonhoso um rei tomar o que pertence aos outros, simplesmente porque é o rei, né? Vejam, é o Aquiles dizendo assim, ó, não há nenhuma nobreza nessa ação. Vejam, esses homens são homens nobres, como eu estava dizendo no começo da aula, aristocratas, inclusive por conta da sua nobreza de caráter, mas eles também podem praticar, né? Eles também podem se entregar por meio das suas paixões, né? A essas contradições, a essas vilezas. Mas vejam, essa vaidade do Agamenon, essa vileza não o torna menor, porque o que o Homero está fazendo nessa cena é deixar claro que esse confronto entre Aquiles e Agamenon nasce no calor da circunstância, nasce no calor da assembleia, nasce por conta da discussão, né? Tanto que depois o Agamenon se arrepende, né? E reconhece que estava errado, certo? Então assim, e não é um falso reconhecimento, ele reconhece de fato que se excedeu e errou com Aquiles, né? Ele reconhece inclusive o próprio orgulho que o levou a esse erro, né? Então vejam, reconhecer o erro aqui também assinala a grandeza aristocrática desses homens, né? Porque vejam, eles erram movidos pelas paixões, mas eles também agem no sentido de reparar esses erros. Quando Aquiles mata Heitor, tomado pela vingança irada pela morte de Patroclo, o que ele faz? Sequestra o corpo de Heitor, degrada o corpo de Heitor, leva o corpo até a sua tenda junto aos navios, amarra o corpo ao lado da tenda para que ele sirva de pasto para os cães. Ou seja, ele não quer só matar o Heitor, a vingança não está completa, ele quer tirar do cadáver qualquer dignidade, qualquer direito à distinção, ele quer tirar do cadáver os ritos, a celebração fúnebre, né? o reconhecimento daqueles soldados que lutaram junto com o Heitor, o reconhecimento dos pais e dos irmãos em Troia, tal. Ou seja, ele quer tirar tudo, ele quer tirar cada gota de decência, de dignidade, né? De nobreza do Heitor, mesmo em relação ao corpo morto de Heitor, né? Mas quando Príamo vai reivindicar o corpo do filho,
entrando secretamente no acampamento grego, atravessando secretamente o acampamento grego, né? E indo ter com Aquiles, né? Dialogar com Aquiles, suplicar de joelhos ao Aquiles, né? Nesse momento o Aquiles reconhece a grandeza desse homem, a coragem dele, né? E admite que errou, que não devia ter feito o que fez, que ele violou uma das regras, essas regras não escritas, que marcam a distinção de caráter dos grandes homens, dos grandes guerreiros gregos, né? Ele desrespeitou o corpo do herói, que veja, se o corpo do herói é sagrado, se ele deseja para si um funeral que esteja à altura da sua lenda, como um homem justo e nobre, ele tem que desejar o mesmo a cada guerreiro que morre em combate, né? A cada guerreiro que morre exercendo a sua bravura, a sua valentia. Então, assim, a grandeza desses heróis também está no reconhecimento dos seus excessos, da sua ubris, da sua desmedida, né? E na capacidade de voltar atrás. Agamenon volta atrás com Aquiles, Aquiles volta atrás com Príamo, né? E ambos reconhecem que estão errados, certo? Então vejam, isso é um sinal, né? A ideia de que é um desentendimento banal, é um desentendimento. Inclusive esse é um outro aspecto da interpretação da Ilíada que sempre me interessa muito, né? Que no fim das contas é um desentendimento ocasional numa discussão banal que vai desencadear essa catástrofe sobre os gregos, e que do ponto de vista dos heróis vai terminar nessa catástrofe para o Heitor. E a morte do Heitor anuncia, como a própria Tétis, mãe do Aquiles, prevê para ele, né? A morte do Heitor vai pôr em marcha a própria catástrofe do Aquiles, né? O seu fim trágico. Então vejam, todo o núcleo central do assunto, do tema da Ilíada, a ira de Aquiles, é responsável essa ira, essa cegueira momentânea, né, que nasce dessa revolta profunda e racional neste momento da Assembleia, né? Toda essa ira é, por princípio, né, o resultado de um desentendimento por uma razão muito banal, né? O orgulho de um rei, a ira de um guerreiro, né? Esses dois sentimentos em conflito, né? Esses dois sentimentos que entram em ação por causa de um motivo irrisório, a distribuição dos prêmios de guerra, né? Vejam, pessoal, é claro que não é irrisório se a gente considerar que esses caras estão brigando por uma mulher, um ser humano, né? Mas o que eu quero dizer é que o que está por trás da Briseida é a ideia de que ela é uma conquista, um prêmio entre outros prêmios. E tudo que vai acontecer aos gregos depois desse desentendimento que começa nesse momento do canto 1, tudo que vai suceder aos gregos, tragicamente, é resultado de uma banalidade, né? É o resultado do orgulho, da vaidade e da ganância de um homem contra a ira, a obsessão e a cegueira de outro, Agamenon e Aquiles. Está claro isso, pessoal? Sim? Ah, como tivestes de vergonha, zeloso do seu proveito! Como obedecerá às tuas palavras algum dos aqueus para seguir caminho ou pelejar pela força contra guerreiros? Eu não vim para cá lutar por causa dos lanceiros troianos, visto que eles em nada me ofenderam, né? Vejam o argumento do Aquiles de que os troianos nada lhe fizeram, ou seja, de que seus homens e os gregos que estão ali, né, lutam por Agamenon, que não lhes mostra respeito, exigindo que eles entreguem os seus prêmios.
né? Nunca eles me levaram bois ou cavalos, nem jamais na Fítia, né, que é uma antiga região da Tessália, que fica na fronteira com a Macedônia, né? A Fítia é a terra dos mirmidões, liderados por Aquiles, né? Nunca eles me levaram bois ou cavalos, nem jamais na Fítia de férteis sulcos, alimentadora de homens, prejudicaram as colheitas, pois muitas coisas há de permeio. Ou seja, ele vai relacionar todas as coisas que existem entre os troianos e a Fítia, a terra natal dele. Montanhas sombrias e o mar retumbante. Ou seja, os troianos nunca avançaram para além dos limites das montanhas, né, e do mar que protegem a Fítia, né? Mas foi a ti, grande desavergonhado, que seguimos, para que te regozijasses, para que obtivéssemos honra para Menelau, ou seja, para restaurar a honra de Menelau, que o sequestro de Helena por parte de Paris, né, lhe tirou ou lhe manchou, né? Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos, né? O Haroldo de Campos, na segunda metade do século XX, um poeta brasileiro muito importante, ele tem um poema, né, que se chama Rima Petrosa número 2, e numa das estrofes ele diz assim, né, que é um poema sobre o eu lírico que insiste com a mulher amada em seduzi-la, e ela sempre se nega, ela sempre lhe diz não, né? E ele diz que quando ela lhe disser sim, né, ele diz assim: se por acaso um dia você me disser sim, serei eu, a contrassenso, a contra mim, a dizer não. Um não de fel coroado de mel, né? E aí ele diz assim: e eu farei, né, como fez Madonna Loba ao trovador cabestão, como Aquiles quis fazer ao rei grego Olho de Cão, né? Aquiles quis matá-lo, arrancar o coração de Agamenon na Ilíada, né? Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos. Mas nisto não queres tu pensar nem refletir, e ameaças vir tu próprio tirar-me o prêmio, pelo qual muito me esforcei e que me deram os filhos dos aqueus. Note, todo o argumento do Aquiles vem do seu mérito. Fui eu que mereci essa recompensa, eu lutei, né? Nunca recebo eu prêmios como os teus, quando saqueiam os aqueus uma das cidades bem habitadas dos troianos. A maior porção da guerra impetuosa tem as minhas mãos, tem as minhas mãos de aguentar, mas quando chega o momento da distribuição, és tu que ficas com um prêmio melhor, e eu volto para as naus com coisa pouca, mas que me é querida, depois de ter me cansado a combater. Mas agora voltarei para a Fítia, visto que é muito melhor regressar para casa com as naus recurvas, pois não estou disposto a ficar aqui desonrado, acumulando para ti tesouros. E pessoal, se o tema da Ilíada, como eu venho insistindo, é a ira do Aquiles, tá? Ou seja, se toda a ação da Ilíada é o desdobramento, estão lembrados lá das categorias da narrativa? Tempo, espaço, foco narrativo, narrador, personagem, enredo e conflito. Ou seja, se todo o foco do enredo, as ações, está nas consequências da ira de Aquiles, tá? Aqui, olha, entre os versos 168 e 171 está o núcleo do conflito. O núcleo do enredo está aqui nesse momento, a saída de Aquiles da guerra. Essa é a principal consequência do enredo da Ilíada, a principal consequência do assunto da Ilíada
a ira de Aquiles, é a saída dele da guerra. O núcleo do conflito se desenha quando ele deixa claro aqui nesse momento que ele está saindo da batalha, e nós vamos ver várias cenas de batalha depois que mostram justamente as consequências da saída dele, né? As derrotas humilhantes que os gregos vão sistematicamente sofrer, tá? Né? E aí, o que o Agamenon responde para ele? Porque veja, ambos pedem a razão, mas o Agamenon claramente se excede, porque a ele deu resposta a Agamenon, olha de novo aí, o soberano dos homens: foge, pois se é isso que o coração te impele a fazer. Isso é a mesma coisa de chamar um maluco que acabou de chamar ele de cara de cachorro, de covarde, dizer assim: você quer fugir? Foge, se é isso que o seu coração manda. Mas não é isso que o coração dele manda. O coração dele está mandando ele arrancar o pescoço do Agamenon, né? Não te peço que fiques por minha causa junto de mim, né? Então assim, aqui nesse momento a gente precisa considerar esse elemento importante, pessoal. É esse ataque violento, público, injusto e, portanto, profundamente humilhante na percepção de Aquiles quanto à sua importância para o exército grego, né? Acompanhado do fato de que Agamenon se apodera daquilo que por direito é do Aquiles, que o leva a cogitar matar o monarca. Um ato que Atena vai precisar diretamente se esforçar para impedir, né? E é engraçado, pessoal, o que prova que o Aquiles tem razão é o fato de que nenhum grego se opõe à retirada dele. Todos, né, concordam. Agamenon, como eu disse, está claramente errado, e mais tarde ele vem a admitir isso, né? Mas nesse momento, não se esqueçam, Aquiles cogita não só sair da guerra, mas aqui na sequência a matar o rei grego diante da assembleia, né? Ou melhor, depois de dissolver a assembleia, porque isso para ele é a maior humilhação pela qual ele pode passar, né? Um ataque injusto à sua própria coragem diante de todo o público, né? Como se ele não tivesse chamado o cara de cachorro também na frente de todo mundo, né? Mas de certo modo ele não ataca aquilo que caracteriza a arete, a honra do Agamenon, né? Nada do que ele diz para o Agamenon é mentira, né? Ele é mesmo ambicioso, ele é mesmo ganancioso. Se ele não fosse, não estava ali liderando uma expedição para conquistar e destruir uma cidade inteira, né? Mas o Agamenon ataca diretamente aquilo que distingue o Aquiles de todos os outros homens, que é a sua bravura, a sua coragem, até temerária, né? Porque ele se coloca em risco constantemente por conta dessa coragem, dessa bravura, né? Não te peço que fiques por mim, e etc, né? O Petersonde lá, aqui ele vai dizer o seguinte, o Agamenon, né? De todos os reis criados por Zeus, és para mim o mais odioso. Ou seja, de todos os reis que estão aqui, foram criados por Zeus, para mim você é o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas, né? Vejam, lembram quando eu disse para vocês que a principal característica do herói na narrativa homérica é que ele é talhado para o contexto em que ele vive? Esse é o Aquiles, né? O Aquiles é talhado para a guerra, e o Agamenon vê nisso uma baixeza, o que não é verdade, obviamente, né? Como eu disse de novo, é ele entregue ao orgulho, ao excesso,
humilhando publicamente o Aquiles, né? Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Se és excepcionalmente possante, é porque um Deus tal te concedeu. Aqui vai uma ponta de inveja também, né? Se você é tão bom assim, se você é tão poderoso assim, é porque um Deus te concedeu isso. Ou seja, a sua bravura, a sua valentia, a sua força, a sua destreza também são razões, né? Também são resultado da sua origem divina. Tipo, os deuses não me concederam nada disso, né? Eu conquistei isso. Vai-te para casa com as tuas naus e com os teus companheiros, régios mirmidões, pois de ti não quero saber, nem me interessa a tua ira. E aqui tem uma coisa curiosa, se vocês pegarem lá na página 13 do livro, no texto do Peter Jones, né, na introdução dessa edição que vocês têm aí, né, o Peter Jones diz o seguinte, né, no segundo parágrafo da página 13: Diomedes percebe que Aquiles não se opõe à teoria da compensação material pelos agravos sofridos, está apenas sendo Aquiles. Se ele soubesse o que queria para ser induzido a voltar à luta, bastava dizê-lo. A delegação o teria prometido de pronto, e aliás, a Ilíada terminaria ali. Mas a única coisa que ele sabe é que Agamenon deve pagar todo o preço daquilo que me mói o coração. E o Peter Jones cita o próprio Aquiles, né? Vejam, Agamenon tem que me pagar o preço de tudo aquilo que me mói o coração. Isso está alguns cantos adiante, né? Nenhum membro da embaixada pergunta o que ele quer dizer com isso. Todos fazem o que pode, e Aquiles não mostra o menor interesse. Não admira que Aristóteles o chame de, e aí ele cita Aristóteles, um bom homem, mas um paradigma da obstinação, né? Vejam, Aquiles é um bom homem, segundo Aristóteles, mas um paradigma, um modelo da obstinação. Ou seja, da insistência, né? Da incapacidade de voltar atrás e de negociar. Tá claro isso, pessoal? Sim? A partir de amanhã, então, os dois trechos do canto 6, tá? E a primeira parte do canto 18, né? Acho que é 18, a primeira parte do canto 18. Quem não leu, leia, porque eu vou deixar de acompanhar a leitura verso a verso. Eu vou começar simplesmente a interpretar as cenas e destacar as partes que interessam nessa interpretação, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom resto de dia, uma boa tarde. A gente se vê amanhã. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, tá?